Refrão hoje recebe um grande nome da viola no Brasil, o mineiro Roberto Correia. Com 28 anos de carreira, o músico lançou 18 discos e apresentou a viola caipira e a viola de coxo em diversas regiões aqui do Brasil e em 29 países. Roberto, um prazer tê-lo aqui no Refrão. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, conta pra gente como é que a viola entrou na sua vida já há tanto tempo, você é músico profissional, né? Em Campina Verde, eu quando criança, aprendi violão de ouvido com um mestre chamado José da Conceição. Vim para Brasília, acabei me ingressando no curso de Física, mas com o sonho de estudar violão clássico. Então eu tive há um ano e meio de aulas com o Eustáquio Grilo, com o Marco Pereira, mas aí em 77 me encantei com a viola, a gente já tinha um grupo na universidade chamado Olho d'Água, aí me apaixonei pela viola, acabei comprando uma viola e fui ficando cada vez mais encantado e fui deixando o violão, depois deixei Física pela viola. E qual que é a importância da viola caipira? Você que também é estudioso, já lançou livros, né, Roberto, sobre a viola. Qual a importância da viola caipira na tradição musical brasileira? Como é que ela entra na nossa história? A importância é muito grande porque os portugueses já chegaram aqui com o instrumento. Era o grande instrumento de Portugal no início da colonização. Então, e a viola como instrumento popular, ela fica muito, vamos dizer assim, as famílias que cultuam, por exemplo, as divindades, os santos reis, a Divino Espírito Santo, então tem sempre alguém, o violino que toca. Então a viola era um instrumento que acompanhava esses, que a gente chama de cantorios, né? Acompanhava os cantorios e a viola também servia para fazer as danças, o lundu e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, o violão foi chegar em Portugal e no Brasil no começo do século XIX. Antes tudo era feito com viola, todos os acompanhamentos. Então a viola é um instrumento ainda muito importante, mas foi muito mais importante, quase que exclusivo de acompanhamento de praticamente 300 anos da história do Brasil.
Bom, eu vi aqui, a gente está no estúdio do Roberto Correia e tem uma série de violas espalhadas por aqui. Eu queria saber qual a diferença de uma para outra. Todas são caipiras, com exceção da de coxo? Na verdade, o nome correto para o instrumento é viola, porque qualquer adjetivo que a gente coloca na viola, a gente acaba limitando o instrumento. E a viola é esse instrumento de 5 ordens de cordas, que podem ser cordas simples, cordas duplas e até cordas triplas. Então, por exemplo, viola de 12 cordas não é um violão de 12 cordas, é uma viola com 5 ordens de cordas, sendo 3 ordens duplas e 2 ordens triplas. Então, e geralmente, até o século XVIII eram cordas de triplas, né? Depois se passou a usar corda de arame, corda de metal, que a gente chama de arame, e aí as violas passaram a ter essas cordas de aço, né? Tem essa sonoridade característico. O instrumento que nós herdamos de Portugal, que ficou até talvez meados do século XIX, não tinha, por exemplo, essa prasteira que vinha até aqui na boca do instrumento. Isso aqui já é uma herança do violão. Então, no século XX, vamos dizer assim, a viola sofreu algumas alterações, enfim, devido até à exigência dos músicos de tocar com mais recursos, vamos dizer assim. A viola de coxo me parece até um instrumento um pouco medieval, né? A viola de coxo é um instrumento muito inusitado, porque esse instrumento só é encontrado no estado do Mato Grosso e 2 municípios do estado do Mato Grosso do Sul. É um instrumento, porque parece um alaúde, você tem razão, ela parece um alaúde medieval, né? Um instrumento com 5 ordens de cordas simples, né? A Julieta de Andrade, na época, ela fez a pesquisa dela na década de 60, final da década de 60, ela já encontrou viola de coxo com corda dupla, pelo menos a corda do meio em duplas, que a gente já não encontra mais, mas é um instrumento diferenciado, é um instrumento diferente. Falando da sua trajetória musical, Roberto, você começou tocando o que na viola? Composições minhas. Não havia repertório. Pelo menos eu não conhecia repertório para viola. Depois eu fiquei sabendo, né, que um grande compositor brasileiro de música erudita, chamado Ascendino Teodoro Nogueira, no começo da década de 60, ele compôs 7 prelúdios e um concertino para viola, que chamou Viola Brasileira e Orquestra. Foi gravada por um violonista na época, tocando viola, chamado Carlos Barbosa Lima. Inclusive, esses prelúdios, eu estou lançando, no próximo disco vai conter esses 7 prelúdios. Enfim, mas é um instrumento que obriga praticamente o músico a compor suas peças. Atualmente não, atualmente já tem um repertório grande, mas na minha época a gente tinha que compor as músicas. E você pode tocar alguma coisa dessa época pra gente? Eu tô com a viola em outra afinação, rio abaixo. E eu vou fazer tem um toque típico de violeiro chamado inhuma, que os violeiros, cada violeiro tem o seu jeito de fazer inhuma. Então tem batidos o tampo, tá? Vou fazer um pedacinho só para também apresentar essa afinação. Legal. Bom, a gente recebe hoje aqui no refrão o violeiro Roberto Correia, está apresentando tudo de viola pra gente. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco tem mais conversa e mais viola. Até já! Estamos de volta com o programa Refrão. Hoje a gente recebe um grande nome da viola no Brasil, que é o mineiro Roberto Correia. Bom, Roberto, nós falávamos aí da sua trajetória, das diferenças entre as violas, e eu quero falar das suas apresentações no exterior. Você já visitou 29 países, representando o Brasil, levando o som da viola. Como é que é a recepção lá fora? É muito boa a recepção, as pessoas ficam encantadas com os 2 instrumentos e com a música. Eles desconhecem completamente a música do interior do Brasil. O que eles conhecem de Brasil mais é a música litorânea, né? Enfim, principalmente samba, essa música de carnaval, mas eles ficam surpreendidos, tanto com a sonoridade do instrumento, também com o tipo de música que a gente leva. Roberto, que tipo de som é possível fazer numa viola? Pagode, catira, como é? Assim, tem vamos dizer, os ritmos tradicionais que se faz na viola, né, desde, vamos dizer assim, o começo dos tempos de Brasil, e tem vamos dizer assim, uma linguagem mais moderna que a gente tem utilizado. Cada músico que
inicia com o instrumento, acaba contribuindo com a sua história. Então, vamos dizer assim, que a viola está fazendo o percurso que o violão já fez há algum tempo, há mais de 100 anos. Mas a viola tem, quer dizer, além desse percurso, essa riqueza que os violeiros vão acrescentando ao instrumento, de técnicas, de jeito de fazer música, tem vamos dizer, os toques tradicionais da viola que você encontra no meio rural. O catira é um deles. O catira é uma dança, talvez a dança mais complexa que a gente tenha no sertão, porque os passos estão bem marcados, as pessoas têm que realmente saber de como fazer os passos. E a partir do catira outros ritmos surgiram, existe uma diversidade imensa de ritmos no meio rural brasileiro. E a viola sempre trazendo esses ritmos, né? E o catira é um dos ritmos mais interessantes, e daí surgiu o pagode de viola, que é outro ritmo muito interessante, enfim, eu posso até fazer um pouquinho aqui. Eu gostaria para a gente até entender a diferença dos catira, dois, né? Do catira para o pagode. O catira tem a moda de viola, que geralmente os dois violeiros cantam, e entre as estrofes, vamos dizer assim, ele faz o recortado na viola, que é o batido para o violeiro sapatear, os catireiros, os palmeiros sapatearem. Então, eu vou fazer alguns tipos, depois eu entro no pagode de viola. Ok. Do pagode, do catira. A viola também pode ser usada de uma maneira mais erudita? Claro que sim. Tanto que esse compositor, Ascendino Teodoro Nogueira, inclusive ele fez transcrições de Bach para a viola brasileira. Isso foi gravado no começo da década de 60, acho que foi em 64 ou 65, por outro violonista também tocando viola, que foi o Geraldo Ribeiro. E tem muitos músicos fazendo arranjos de clássicos. Eu mesmo já fiz Trezinho Caipira de Villa-Lobos. Realmente a viola, vamos dizer assim, que ela tem a sua característica, o seu som característico, e isso acaba, vamos dizer, dando uma outra cara para esses clássicos. Você é pesquisador, você tem livros publicados sobre a viola. Faz diferença para o músico conhecer a história do instrumento? Toda informação que o músico tem sobre o instrumento que ele toca, acaba sendo importante para ele até como um elemento de inspirador ou de motivador, vamos dizer assim. E a pessoa, o violeiro jovem que está iniciando, conhecer a história dos instrumentos, conhecer a riqueza que esse instrumento representa para o Brasil, eu acho que é muito importante, contribui muito. E é claro que também eu sei que o instrumento é o instrumento, ele independe vamos dizer, do conceito cultural, do contexto cultural. Ele independe. Então a pessoa pode utilizar o instrumento ignorando completamente isso e utilizar em qualquer tipo de música, jazz, rock, e tem sido feito isso. Mas assim, o que eu tenho observado é que, com o tempo, esse violeiro acaba se interessando por de onde vem a viola, quais são as técnicas, porque ele, conhecendo essas técnicas, vamos dizer assim, ele acaba acrescentando isso à sua técnica, à sua maneira de tocar e enriquecendo a sua interpretação. E você percebe se os jovens músicos se interessam pela viola? Juliano, vou te dizer uma coisa, eu acho que nos últimos 20 anos a coisa mais importante, o movimento mais importante que tem acontecido no Brasil, o movimento musical, é o que tem sido feito com a viola. O crescimento de violeiros, de pessoas interessadas em viola, orquestras de viola, vale dizer que a orquestra de viola é diferente do conceito que a gente tem de orquestra. A orquestra de violeiros é como se fosse um ninho de violeiros. As pessoas tocam vários clássicos, fazem duplas entre si, tem lá avô, neto, pai, enfim. É um nicho de violeiros. E isso vem num crescendo impressionante. Nós fizemos um festival de viola no ano passado, que vai ter repetição agora nesse final de ano, chamado Festival Voa Viola, e fizemos uma rede social dos violeiros. Então os violeiros entram lá, fazem o seu perfil, colocam vídeo, colocam música. Olha, já tem para mais de 1000 violeiros, mil violeiros com seu perfil, tudo certinho, e assim, está num crescendo. É impressionante o que está acontecendo.
Então nós estamos vivendo um belo momento para o instrumento no Brasil. Bom, Roberto, quem quer conhecer mais o seu trabalho, como é que faz? A minha página é www.robertocorreia.com.br e lá tem meus discos, os trabalhos. Tem uns vídeos muito bons seus também no YouTube. No YouTube também, shows, exatamente. Inclusive eu vou acrescentar mais, porque eu tenho vários vídeos, por exemplo, de apresentações minhas na Alemanha, eu bem jovem, então eu já estou planejando de colocar isso tudo em fita VHS, né? Nós estamos já preparando uma estratégia para também disponibilizar esses vídeos aí para o meu início, vamos dizer assim, da carreira. Muito bom, muito obrigada, viu, Roberto, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Juliana. Bom, e no próximo bloco tem pauta musical, a nossa conversa é com o jornalista e produtor cultural Aloysio Falcão. Até já! Estamos de volta com o refrão. Nosso destaque agora é a pauta musical. Olha, está chovendo na roseira, que só da rosa mais não cheira. A frescura das gotas úmidas, que é de Betinha, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosas espalhadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. Olha, o jasmineiro está florido e o riachinho de água esperta se lança embaixo do rio de águas calmas. Você é de ninguém. Você é de ninguém. Ouvimos Chovendo na Roseira, de Tom Jobim, interpretada pelo Marcelo Moura, nosso músico convidado. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Estou aqui com a Aloysio Falcão, jornalista, produtor cultural, especialista na música popular brasileira. Tudo bem, Aloysio? Tudo bem, Juliano. Falando hoje de Tom Jobim, Aloysio, por que ele é chamado de maestro soberano? Porque merece, né? Merece todos os títulos. Deve ser tratado sempre como Sua Majestade Tom Jobim, que é não apenas um grande músico, como um belo letrista. Essa música que o Marcelo cantou, Chovendo na Roseira, ele fez sozinho, sem parceria, como fez sem parceria Águas de Março. Eu estava ouvindo essa canção, como o Tom Jobim é ligado na natureza, não é? E principalmente em rios e riachos, e como ele sabe aproveitar as palavras cariocas do momento, riachinho de água esperta, aquela coisa do Rio de Janeiro, né? Ele, a propósito de riacho, no Cancioneiro de Tom Jobim, tem uma música dele, do Aloysio de Oliveira, Dindi, que todo mundo pensa que é uma mulher, né? É um riacho chamado Eu Dindi. achava que era uma mulher. Não. É um riacho que ficava perto do sítio dele, e ele fez essa canção com o Aloysio e soprou. Disse, eu quero falar no Dindi, que é o riacho. Ele tem uma música com o Luiz Bonfá, que se chama Correnteza. Água de Março também fala muito em água e tal. Mas o Tom Jobim, ele não deve nada a George Gershwin, por exemplo. E com a vantagem de que ele faz a música e letra, sozinho, se quiser. E o George Gershwin precisava do irmão, do Ira Gershwin, para fazer. O Tom, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, morreu aos 67 anos. Quando ele morreu, conta a Helena Jobim, no livro que ela escreveu a propósito do irmão, um livro comovente,
Ela disse que no velório apareceu um senhor negro, já idoso, dizendo: eu quero falar com esse homem. Este homem é um santo. Ele deu um sentido à minha vida. Eu quero tocar na cabeça dele. Aí abriu um caminho e ele foi até o caixão, passou as mãos nos cabelos do Tom Jobim e disse: você mudou a minha vida. Ele era um cego e ele escutou a música de Tom Jobim e descobriu a música e passou a se comover. Enxergar a vida de outra forma. Você vê como um artista mexe com as pessoas de várias maneiras, não é? Tom Jobim é certamente o melhor compositor brasileiro, eu acho, de todos os tempos. Bom, Tom Jobim era admirado pelo Frank Sinatra, né, ídolo de Frank Sinatra. Quando o Heitor Villa-Lobos estava próximo de morrer, chamou o Cláudio Santoro, o maestro Cláudio Santoro, de música erudita e tal, e disse: Cláudio, eu estou partindo. E tem duas pessoas que podem continuar o meu trabalho. Você, na música erudita, e o Tom Jobim, na música popular. Mas cuidado com o Tom na música de câmara, que ele é bom também. Ele escreve muito bem. O maestro Villa-Lobos, que o Jobim admirava muito. Uma ocasião eu estava vendo um show do Tom no Palace, em São Paulo, e o Tom no piano, né, cantando as coisas dele, parou assim, depois de começar uma canção, parou assim, disse: esse pessoal fica me pichando, depois da Bossa Nova, dizendo que eu me chamo Tom porque sou americanófilo, que a minha música tem influência do jazz. Eu não tenho influência de americano, coisa nenhuma. Eu sou francês, eu venho de Debussy. Aí começou a mostrar a coincidência do trabalho dele com Clair de Lune, de Debussy. Era uma figura cordial, cativante, simpático, sem pose, sem pedantismo nenhum. Aloysio, dá para a gente escolher uma canção, uma única composição de Tom Jobim para dizer essa é a obra máxima dele? Acho que não, seria como escolher uma pérola num colar de pérolas, né? O Tom Jobim tem 239 obras-primas. Eu tenho uma predileção especial pelas músicas do Tom com Tom, ou seja, letra e música do Tom Jobim. Porque ele era uma pessoa estudiosa, ele lia muito Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa. Ele dominava a arte de letrar, embora tenha feito obras-primas com Chico Buarque, por exemplo, com Aloysio de Oliveira, com Vinícius de Moraes, todo o cancioneiro da Bossa Nova principal ele fez com o Vinícius. Não é? Mas Águas de Março me diz alguma coisa. Primeiro, que foi considerada pelos críticos americanos, liderados pelo crítico do New York Times, como a mais bela canção do mundo, Águas de Março. Mas quando a gente ouve Água de Março e ouve também Chovendo na Roseira, e ouve Luísa, e não acaba mais de achar que é a melhor, que é a melhor, que é a melhor, a gente se perde naquele rio imenso de qualidade, de talento, de inventividade, né? Acho difícil escolher a melhor. Então vamos deixar em aberto, Aloysio. Deixar para o imaginário popular. Deixar para o imaginário popular resolver essa questão. Obrigada, Aloysio, mais uma vez. Um abraço, Juliana. O Refrão volta na semana que vem. Se você quiser assistir novamente este programa, vá ao YouTube, youtube.com/programa Refrão. Se quiser entrar em contato conosco, mande um e-mail para refrão@stf.jus.br. Até a semana que vem. Refrão, um jeito diferente de ouvir música.